Lá, muito obrigado por botar esse tempinho para não conversa. Não sei se falo com o Vladimir Silves Ferreira, minha eterno vizinho, que o lá não foi vizinho durante algum tempo na praia. Essa conversa ali já não estou acostumado a ter, tem longos anos, da Chintaba, não. Eu tinha um espaço comum onde eu morava, e eu da Chintaba, com ele falava de tudo que usas. Lá um irmão, uma pessoa que te admira o seu trabalho. Parabéns, já você faz um trabalho super interessante e gosto se o poder acompanha esse trabalho que você faz a nível de social media, que promove a cultura cabo-verdiana, fala da música, fala de tudo, né? Nesse canal de YouTube e nesse Facebook. Passa lá, checa. Lá, marca o canal de YouTube, marca o Facebook, para o pessoal que quer checar. É diálogos à esquerda, diálogos à esquerda com o Vladimir na YouTube e só diálogos à esquerda na Facebook. É um espaço que, pronto, durante a pandemia, aquele tempo, deixou tempo na casa, né? E aí já suscitam, bata-se experimenta outras formas de dialogar com pessoas, né? De promover reflexão, até porque não tem artistas acadêmicos, compositores, músicos, poetas, que muitas vezes a comunicação social tradicional que tem sabido dar voz a suas dimensões de forma como esta produz e impacto daquilo que esta produz na sociedade, né? Aí cria espaço lá para dialogar, debate questões, tem feito alguns lives, mas também, nesse momento, não tem feito uma série de análise de músicas cabo-verdianas. Noutros momentos, um pode analisar também livros ou outras formas de produção cultural. É um espaço que está fazendo, é para um público grande, que está promovendo o show, em que está fazendo em função de a qualidade não tem necessariamente a ver com o número de visualizações ou o número de reação, mas assim é claro que às vezes o feedback é positivo, é para o alento, é para o moral, mas ele é como coisa imediatista, não é? Ele é algo a construir lentamente e aí envolve a dar voz, por exemplo, um pouco o famoso teve um diálogo com o Dino, por exemplo, que é um jovem bastante ativo, o Dino teve também um diálogo de cor, mas às vezes também daquele de um músico, um artista, um poeta que ainda que tem tanto visibilidade, ou que mesmo se já tem, mas às vezes tem todas dimensões daquilo que está produz e que comunicação clássica que apanha. Então, aí é mais naquela linha lá, não é? E a forma de ocupa tempo também. É isso, não é? Agora vou falar de, antes de começar a gravar, não estou a falar de algumas coisas que me pediram falar, primeiramente, de não trazer algumas questões, e coisas que para botar mesmo, botar pensando sempre, que e não fala no sentido de, não está pensando, deixa eu ver se na fala, convence nos empreendedores, nos empresários, a exporta para Dakar, para CDO, por exemplo, para Abidjan, para Accra, na Gana. Mas nunca até pensa na resolve ligação, por exemplo, praia-maio. Nunca até pensa resolve troca experiências entre ilhas. Então fala na manda quem vai a Portugal para Lisboa vai aprender experiências feitas no Portugal. Não manda como que vai para Canárias vai aprender experiência das ilhas nas Canárias. Mas nunca te pega um produtor de queijo, por exemplo, de Santo Antônio, que tem uma larga e massiva experiência de produção de queijo. Vai para Maio, por exemplo, vai para Fogo, vai para São Nicolau. Nunca te pega um agricultor de Santa Cruz que tem anos a produzir banana e que está fazendo direito para não levar, por exemplo, para São Nicolau. Então, nunca te pega um investidor da área de turismo na Selva para não levar para Boa Vista, por exemplo. Você entende? E até fazer algum sentido, de facto, né? Como, embora nós somos um país de recursos limitados, mas em termos de recursos humanos, que é o que mais se diz por aí, talvez uma nação altamente capacitada, mas será que você consegue potencializar isso, de facto? Não, ele é fácil, até porque se não falou, primeiro é preciso nós não saber o que não crê, e depois também, uma grande parte de investimento público nesse país foi sempre assim, desde 1975, desde que não é independente,
parte importante do investimento público está carece de capitais estrangeiros, não é? Sobretudo da ajuda pública ao desenvolvimento, outras formas de cooperação internacional. Primeiro, aí não tem que estar preparado para convencer um investidor internacional daquilo que é a nossa prioridade. E também é preciso que ele também esteja sensível para compreender nossas especificidades, não é? Muitas vezes não está dentro de uma agenda muito mais global que ainda mais com conta com dirigentes a crítico, com pouca capacidade de crítica em relação àquele que recebe, que também já é um pacote fechado, que torna as coisas ainda mais complicadas. Mas, sim, vamos falar, tem sinergias internas que não podia estar aproveitava melhor, com base na exemplos que vou dar. Até porque muitas vezes governos que implementam política pública acaba para, como por um lado estraga, no outro, uma vez nós mesmo porque percebemos nossa dinâmica interna do direito. Vamos imaginar, por exemplo, o Ministério da Cultura, por exemplo, pode querer investir não série de aviários, ok, em que ilhas seja mais autônomo e mais capaz na produção de ovos, por exemplo, ok, em que aumenta a produção de ovos a nível nacional. Aí, você canaliza um conjunto de financiamentos, vamos supor, você financia uns 5 aviários de médio porte na praia. Você financia 2 na Maio, você financia 3 na Fogo e 1 na Brava. Muitas vezes, aquele que financia ali na praia está matando aquele que financia na Maio e na Fogo e na Brava. Como aí está conseguindo produzir ali capaz de ainda exporta para as outras ilhas a um preço mais competitivo do que aquele que se produz lá naquelas ilhas que é mais periférico, né? Ou seja, às vezes não só tem uma visão do que eu creio, tem uma visão do conjunto do impacto daquilo que eu creio. Mas pronto, ainda pensa não conhecer esse país razoavelmente bem, mas que as ilhas de sul, acho que conhecer ainda melhor, tem uma grande sinergia possível entre Mosteiro e Ribeira da Barca, entre Santa Cruz e Maio. Repare, por exemplo, Ilha do Fogo, ele de perto, mas pensando na agricultura, que é uma área que encontra um bocadinho melhor, culturas que fogo é forte na produção, fogo é forte na sequeiro. Uva é produzido na sequeiro, basicamente, frutas, feijões, uma diversidade de leguminosas, e botando também a criação de gado, sobretudo caprino, que depende de pastagem, também toda a base de sequeiro. E é produtos que fogo está conseguindo pôr na praia a preços competitivos, a bons preços, porque Ilha de Santiago está produzindo mesmo na sequeiro, né? Mas Ilha de Fogo tem capacidade de competir com praia na produção de hortaliças, né? Papaya, banana, e frutas e hortaliças, né? Papaya, banana, pimentão, cebola, aí também de lipa lá, não é? Maio tem alturas de boa produção de cebola, boa produção de batata doce, e aí é aquela questão de cria sinergias e cria ligações. Aí, portanto, não só para não pensar assim, também para não conseguir e convence parceiros externos que têm potencial, que têm capacidade de financiar mais do que nós também acredita nele, não é? Até um pequeno polêmico ali na praia, houve um pacote de financiamento no âmbito do programa PRA, por exemplo, que a Câmara de Praia recusa, assina, porque teve algumas cláusulas de contrato que a Câmara de Praia discorda. Não te lembra, por exemplo, a ministra, quando confrontava aquela questão, ele falou, não, por exemplo, esse aspecto é imposição do financiador. O que está fazendo subentende, mas ele também está discorda de aquele procedimento, mas como foi uma imposição de financiador, ele está aceito, que ele é a interpretação. Aí a puta pensa, quer dizer, onde é que está a nossa capacidade de negociar devidamente nos interesses, né? Nos interesses não só na transparência, mas também na que investimentos cria sinergias locais. Mas a pergunta que vou fazer é uma pergunta de múltiplas respostas, não é? Vou falar agora nessa questão de parceiros internacionais. Cabo Verde é um país que é fortemente ligado a parcerias internacionais, por razões que não sei subejamente.
Mas se houvesse agendas que é implementado para parceiros internacionais, pode que coincide com necessidades e prioridades reais da na base. Assim, mal que o taxa não pode encaixa a visão que os parceiros internacionais têm e a necessidade real que se houvesse esse catano de imunidade. Não te lembra, por exemplo, o engenheiro Adão Rocha, que manda um grande abraço para o engenheiro Adão Rocha. Então, quando estava na época da pós-independência, que houvesse os parceiros internacionais a querer impor coisas, mas lá, com muita diplomacia, Cabo Verde acabava para contornar as imposições e conseguir, de facto, encaminha na direção que Cabo Verde entender de maneira melhor. Mas que o Tati não pode conseguir conciliar ou resgatar as velhas práticas que funcionavam. Ou o Tati umas velhas práticas que nem funciona. Também tem quem que Tati mas cada funciona. Mas essas imposições ainda existem, quer dizer, ainda está evidente nos seus aspectos. Ora que no hoje, não só as experiências que o programa para ali, que dá o exemplo há pouco, mas também aqui no hoje qualquer programa de privatizações de país, não é? Portos, aeroportos, que esses serviços mais rentáveis de país tem claramente uma forte influência de instituições como a da FMI, Banco Mundial, que pressiona o país no sentido de privatizar esses serviços, concedendo a empresas de origem de países de origem das instituições. Ele é aquilo que a da Rocha traçou há uns anos atrás. Acho que é muito diferente do cenário atual. Acho que muda muito. Não acredito que governantes atuais passam para situações em tudo semelhante em relação a governantes de 1975. O formato que muda. Agora, Aláudio, não está num momento que ainda considera um momento que pode ser de viragem. E cenário internacional está num quadro que pode ser de viragem e pode ser de viragem na minha leitura positivo para países do sul global, para países do terceiro mundo, modo Cabo Verde, que duplamente, quer dizer, aqui no contexto que pode pensar depois dessa guerra na Ucrânia e de Covid, não está claramente no momento em que o mundo se torna racha em dois blocos, não é? De um lado tem Estados Unidos e seus parceiros tradicionais, que é a Europa Ocidental, não é? Com Inglaterra à cabeça. De aquele outro lado tem de forma, ainda num estado mais embrionário, mas tem de forma um outro bloco liderado para BRICS, não é? Para Rússia, Brasil e China e Índia, não é? Por isso, ainda é claro, mas se não tem um acirrar de bipolaridade, tem dentro de países de terceiro mundo mais opções de escolha, não é? Uma coisa é você num mundo unipolar em que é uma potência única ditando as diretrizes, outra coisa é que tem opções, não é? Aí quando dá exemplo de Adão Rocha, que foi membro salvo erro de primeiro governo de pós-independência, ele foi governante numa altura em que tinha opções, não é? Tinha bloco capitalista de um lado, tinha bloco socialista do outro, negociava, não é? E eles está competindo entre si para ter uma certa hegemonia dentro do país. Talvez esse é um cenário que poderia abrir outras oportunidades para o país renegociar. E também, ao que tem um cenário internacional mais amplo, faz com que também o debate político interno também torna mais amplo. Porque, nesse momento, o nosso debate político é muito fechado. Então, por exemplo, aqui não tem dois partidos de arco de poder, mas tem dois partidos de arco de poder. Esse tem uma visão muito próxima. Esse que tem muitas diferenças de fundo. O que é vantagem, porque tem como vantagem, garantir estabilidade,
Ela garante segurança institucional na tomada de decisões, não sabe a maior parte de decisões que o governo toma, que as decisões mais relevantes, né? Tem uma tendência de ter um certo seguimento no governos seguintes, mas tem também desvantagem de que dá a eleitores muitas opções de escolha, não é? Se nós, por exemplo, o que isso acontece ali com a privatização de aeroportos, tem uma posição de governo e de MPD, que é partido que suporta, ok, que apoia aquilo que é proposta de governo, mas partidos da oposição, tanto o CIRI como o PSV, apoia diferenças, alega diferenças de posição, mas não no conteúdo, mas na forma. Ok, em vez de ser privatizado por adjudicação direta, devia ser privatizado por concurso público, não é? Mas, na essência, nenhum é que acorda a privatização. Portanto, aí tem uma posição que tem tem diferenças de fundo. Não acredita um mundo mais bipolar e a perda de hegemonia dos Estados Unidos e a emergência dos BRIC pode fazer com que também partidos abrem um bocadinho mais em termos de outras perspectivas, outras linhas de governação e outras formas de relação de Estado com o cidadão, não é? No contexto atual, qual é a posição do Estado? É que varia mais. Muitas vezes, diferença, ainda costuma falar, diferença, ele é uma diferença mais tipo, é mais numérico, né? Muitas vezes o debate político, ele é um debate mais de leilão. Ok, você promete 40 mil empregos, minha promete 80. Você promete reduzir desemprego a um dígito, minha promete acaba com ele. Você promete, já houve até político, ainda lembro uma vez, acho que trabalhei para falar nome, ainda lembro uma vez na campanha que um dirigente propõe aumenta crescimento a 2 dígitos, né? Crescimento PIB de país, e eu vi um outro político e falou, não, ainda promete a 3 dígitos. Né? Pronto, e crescimento a 3 dígitos é complicado. Mas que ele pode dizer muitas vezes nas diferenças político-partidárias, ele até funciona tipo um leilão de quem dá mais, não é? Ou quem dá menos. Vamos lá, que essa falta ali, desculpa interrompeu, que essa falta mais diálogo, mais não houve mais? Sim, sim, bastante, porque repare, por exemplo, Mintoja mesmo, por exemplo, a nível de grupos parlamentares, Salita pensa, quando tenta lembra, por exemplo, grupos parlamentares atualmente com o novo regimento da Assembleia, debates bimensais, né? 12 vezes por mês tem sessões parlamentares. E tem uma enormidade, uma diversidade de leis, de projetos que estão aprovados no Parlamento, portanto, mensalmente, né? Agora, da pergunta ao Alódio, qual foi a última vez que grupos parlamentares, qual tem sido a frequência de grupos parlamentares organiza jornadas abertas com militantes de seus partidos, ou mesmo com a sociedade civil, para discutir projetos que essa vai submeter ao Parlamento e junto dessa base eleitoral, reforça-se a posição antes de ir para o Parlamento discutir. Tem havido muito pouco, não é? Tem havido muito pouco. Ou seja, não tem tendência cada vez mais para lideranças partidárias elitiza e formam um tipo de oligarquia um pouco mais distante. É curioso, quer dizer, mesmo momento que até não tem mais meios de comunicação, lá no Lito comunica, você lá nos Estados Unidos, ali na praia, não se consegue estabelecer um diálogo e não pode fazer com que esse diálogo ali tenha feedback, publicando ele nas redes sociais e dando outra oportunidade de pessoas que caçam ali junto com nós nesse momento, de ouvir e de também opinar, e não pode também, por via de mensagem, reage a sua opinião num outro momento. Mas, ao contrário, mesmo assim, partidos políticos de arco de poder têm dialogado cada vez menos com a sociedade civil, não é? Se pensa, eu lembro, vamos falar nos Estados Unidos, qual foi o último live
e organizado para um grupo parlamentar ou para direções de partidos que participa e que pode tem ali uma margem de envolvimento maior, não é? Até para o poder representa cultura, legitimidade e quem que elegeu, não só para órgãos internos de partido, mas também para órgãos nacionais. Não é? Agora, que ele está mostrando uma... Bom, às vezes não tem tendência de hoje dirigentes, quadros políticos como que ser especial que vem de Lua, que vem de Baixão, mas rapazes é de sociedade civil que se vai me cobrar se qualquer uma digamos. Ou seja, não te acredita, mas é difícil que ela passa para ele, é algo que está impregnado na sociedade. Acaba para hoje, e também na sociedade que está muito propenso a mais diálogo. Se não tivesse mais propenso a diálogo, não te acredita, mas níveis de violência não tem tido, está diminuindo. Assim. E acaba para vice-versa, também ponto acaba para ser uma coisa que a sociedade também está órfã de alguns exemplos e de referências. Nesse aspecto, se ele deriva, vou ter exemplo, de baixo que tem como também muda para depois para influenciar quem também para deriva, ou não? Com certeza, mas, Alódio, aí o que não precisa em termos de um amplo debate, um amplo diálogo, é preciso o seguinte, modelo de democracia que não implementa e que está em vigor, que goste, é aquele que foi implementado em 1991. Hoje há quanto tempo atrás, não é? Passado 3 décadas, ainda não está com aquele mesmo modelo. Que houve nunca nenhuma mudança de fundo, nenhuma reestruturação, nenhuma adaptação. Imagina qual é a percentagem da população hoje, ativo, atuante, e que nasce depois de 1991, que tem outros olhares, que tem outras demandas, e que tem outras necessidades, e que tem outras preocupações. Já era a altura do modelo atual ser revisto e reatualizado. Ou seja, não tem um sistema democrático, sim, mas até agora ele é um modelo em que as pessoas se limitam a serem ouvidas de 4 em 4 anos para as autarquias e de 5 em 5 anos para as legislativas. Portanto, quer dizer, a pessoa se aclama por mais momentos de participação, que se limite apenas a espaços, a períodos eleitorais, não é? Uhum. Daí que, Alódio, já era altura, nunca podia ter receio, nunca podia ter medo de adotar outras formas de auscultação entre eleições. Imagina, vou botar ser eleito primeiro-ministro, vou poder até pôr no programa, olha, não quero fazer tal coisa, mas não quer dizer que nunca deve depois referenda ou cria outros espaços de auscultação, outros espaços de auscultação, para que reconfirma realmente aquela posição e a posição da maioria. Aí se for, por exemplo, regionalização. Desde tempo fala-se em regionalização. Mas, por que não referendal? Ok, lança o referendo, cidadãos cabo-verdianos de Santo Antão da Brava se posiciona. Não tem muita dúvida se realmente aquilo que é posição de cidadãos é igual àquilo que tem sido posição de governos ou de grupos parlamentares. Não é? Questão como adoção e oficialização de língua crioula. Por que ele é língua cabo-verdiana? Por que ele é referendário? Não é? De que lá até a implementação de orçamentos participativos nos municípios. Nos municípios é tão pequenote. Imagina um município com 6, 7 mil habitantes. É muito fácil implementar orçamento participativo. Quer dizer, todo alguém pode participar no orçamento desse município. Mesmo praia que é mais grande e que nunca tem assim grandes problemas de logística se você quiser implementar. Ou seja, o que me tem sentido, Lauri, é uma certa resistência a uma maior abertura para uma maior participação, porque também se a pessoa está participa mais,
E quem que está no poder também, ele se delega uma parte desse poder, porque essa dá oportunidade de ser guiado. Mas ele ganhava também mais porque também ele tinha sempre balizas de atuação muito mais bem definido, né? Mas no mestre claramente tem outros espaços de participação. Então lembra, Láudio, minha primeira vez que tomo consciência em relação a isso foi na presidencial de 2011, né? Por exemplo, quando o Conselho Nacional de PSV reúne para decidir entre 3 pré-candidatos à presidência da República, qual que te apoiava, me pensava tudo confusão que da volta de Calcusa foi porque militantes e cidadãos cabo-verdianos crispassem a seguinte mensagem. Sobretudo, ele era uma questão interna de PSV, mas a partir de lá começa a perceber que já era uma questão de país. Militantes e PSV, naquela altura, Cris falou, não, nunca te reconhece no Conselho Nacional legitimidade para representar o nosso tudo. Esse é um assunto que nós todos não tem que opinar. Se PSV quer tomar uma decisão que realmente é decisão que te representa o PSV no seu todo, partindo do princípio que o PSV, enquanto partido, é partido de militantes, foi isso que fique claro. Ok, o órgão decidiu, no espaço próprio, o órgão decidiu cumprir os estatutos, mas os estatutos já estavam desvazados da realidade do próprio país e da realidade dos próprios militantes do país, do partido. Agora, depois de lá, não ter alguma conclusão, não muda alguma coisa, não altera alguma coisa nos estatutos por forma, fala, não, espera aí, militantes querem participar mais, esse quer outra forma. Não, nunca muda, não é? Dou um exemplo que é interno de um partido, mas que te aplica. Nunca te acompanha de forma tão intensa a vida interna de que os outros partidos, mas com certeza que não podia conseguir trazer ali exemplos dentro de CIRMPD, dentro do CI do CID. Dentro do CIRMPD, por exemplo, não te lembra quando Ulisses defende muito, por exemplo, separação entre dirigentes de partido e dirigentes de administração pública, não é? Mas que base desse partido nunca concorda com isso. Não é? Aí tem N situações. Não é? No uma pessoa que está ligado, estive sempre ligado a associativismo, a causas sociais, e gosto se passa por um momento bastante delicado, vou reforçar a bocado para falar, né? Num momento de viragem, mas internamente não só num período, nunca te falava um período negro, mas um período apreensivo, onde que está falado na diminuição do poder de compra de cabo-verdianos, está falado no aumento de criminalidade e de violência nos espaços urbanos, nomeadamente na cidade de Praia, está falado tinha pessoas de fora dos espaços rurais que têm estado a converger para espaços moda praia. É desafiante o momento que não se passa. Pessoas, moco todo de tudo aquela situação, Riva. Não, ele, quer dizer, sem acesso a dados objetivos, mas para a minha percepção, é claro, uma condição de vida de pessoas degrada depois da pandemia e gosta mais recentemente com guerra, não é? Aumento de preço de produtos básicos, a começar com combustível e depois o efeito que o combustível tem sobre tudo que os outros produtos, ele é claro e ele é evidente. Então, acredita, portanto, houve um progressivo empobrecimento de pessoas por via de perda de poder de compra nos últimos tempos, que ali ele é claro. Agora, diminuição do poder de compras e aumento de percentual de população que acaba para cair na condição de pobreza, e aí não pode discutir que as várias categorizações do que é ser pobre, que as várias categorias que o governo está definindo, mas que ela é óbvio e automático que esta acaba para ter um reflexo também no aumento de segurança, na diminuição de segurança, ou seja, ele tem uma relação direta,
Quer dizer, se essa cidade já é uma cidade com histórico de momentos de instabilidade social, por aumento de atos de insegurança pública, o cenário atual ele é um cenário que claramente está favorecendo ainda mais, não é? Porque não acredita, mas nos bairros periféricos da cidade uma situação é mais pior e, portanto, favorece com que pessoas tenha recurso ou façam recurso de outros meios para sobreviver minimamente. Agora, com medidas repressivas que Buta resolve isso, não, com medidas de fundo. Agora, já tem 6 anos que ainda o Estado está luta junto de governo e de sociedade civil, pois mobiliza a sociedade civil, pressiona o governo, aumenta a licença de maternidade e cria, pela primeira vez, licença de paternidade. Olha, ele é coisas que está ligado com o que eu perguntamos, Alô. Quer dizer, eu moro ali na Cidadela. A Cidadela é uma zona que está em pleno crescimento. Obras e tudo lá. Minha janela, então, hoje há obras. Então, o rapaz está a trabalhar até domingo. Eu estou falando, quer dizer, que quadro legal você está a criar para aqueles rapazes lá ser pais responsáveis? Se Buta permitisse trabalhar até domingo, até fim de tarde, quer dizer, claramente você está a contribuir. Agora, é que vale a pena só vou falar que não. É pai, então ser responsável. Muitas vezes não está a querer subjetiva coisas, está a querer analisar coisas a partir de um lado subjetivo, ok, ele é mau, ele é responsável, ele é gata porta direita, que tem sem responsabilidade. Tem essa parte, mas tem outra parte também, que é políticas públicas que tem que criar, não é? Não está falando para paternidade responsável, né? Que um pai contribui na educação desse filho desde que nasce. Logo, o primeiro dia que esse filho nasce, está falando, não, tenho que vir trabalho. Vou ter licença para estar com o filho. A hora que vou a situação atual em termos de licença de maternidade, 12 meses depois o mãe tem que voltar para o trabalho. Agora, ele que impacta classe média alta, não? Classe média alta que está nas grandes empresas ou que está na administração pública, está conseguindo negociar, está conseguindo gerir-se férias, está tendo uma maternidade planificada, está conseguindo gerir-se férias, está conseguindo gerir licenças médicas, está conseguindo esse expediente, até se filho estava tendo fora, não é? Está tendo esse filho fora, está tendo 5, 6 meses, está volta a trabalho. Por isso ele está se lixando, está pouco se importando com aquele menina que é trabalhadora de um bar ou de uma loja de China, que mal de 12 meses tem que voltar a se trabalho, deixando esse filho ou se bebê na condições precárias, e bebê começa logo mal alimentado, mal cuidado, apanha um conjunto de doenças na fase de infância por maus cuidados, porque se mãe tem que voltar. Ou seja, aquela mulher executiva que está lá de riba é que tem um mínimo de sensibilidade para aquela mulher que está lá na base e é isso que está cria, digamos assim, a lógica, que está cria falta de coesão social e que depois também desemboca naquele filho de aquele empregado de bar ou de China é que tem nenhum tipo de solidariedade 10, 15 anos depois, peda que subore na filha de aquele outro, ou até mesmo peda um tiro, se for o caso, porque esse que tem um diálogo entre eles, esse que com os companheiros, ele que tem nenhuma razão para ter nenhum tipo de Empatia. Empatia, exatamente, com ele, porque a sociedade separa-se completamente e dá destino diferente, né? Não vale mal que não estou conseguindo criar mais empatia. Porque ali base desse debate tem que começar a empatia, irmão. Sim, no mês tem uma elite mais empático, talvez isso. No mês tem uma elite que tem que pensar, não, ok, me tem segurança social, me tem direito a férias, mas me sim a empregada que tem, sim segurança e minha insegurança também. Ok, se me, enquanto planificador,
planifica um bairro, uma cidadela, pensa, não, ok, na cidadela um caminho de transporte público, caminho de autocarro, para morar ali, todo alguém que tem mora ali para mais tem carro. E se para pensar, mantém-se um eletricista para me emprestar um serviço ali, mantém-se um empregado para me prestar um serviço, um canalizador, um pintor, não se pouco preocupar com que ele está chegando ali, aí minha empatia está para lixo, né? Ou A mim seja, também deu a impressão que quem está planeando todas as coisas, é que até bem naquele detalhe do pintor. Às vezes, nem mora na cidadela por algum tempo, e ainda fica com a impressão que, quer dizer, é inconcebível, uma vou falar um bocado, um lugar assim, uma cidadela, cheio de pessoas, onde tem um fluxo enorme, por exemplo, de empregadas domésticas, também para trabalho, ou outro profissional qualquer, mas aqui ligação de autocarro é aquele que ele é. Só hoje, tem que ir num autocarro que passa de 40 em 40 minutos. Quer dizer, fica assim um bocado fora da realidade, entende? Não está a mas nos decisores, nos pensadores de crioulo, às vezes você vive num mundo completamente alienado daquilo que é a realidade de facto que acontece. Pois é, Lório, vou fazer me lembrar de duas coisas ali que às vezes ele é ilusório, né? Muitas vezes a não nos ensinaram na escola a pensar mundo, a pensar na natureza, a pensar a sociedade como entidades que funcionam sempre num processo evolutivo. Ou seja, hoje é melhor que ontem, amanhã será melhor que hoje. E que quem que vive hoje, na 2022, na Cabo Verde, vive melhor do que quem que vivia na Cabo Verde em 1960. É que é necessariamente verdade. É que é. Na 1960, 1950, um carpinteiro conseguia fazer se casa própria, sem recurso a crédito, e podia ter, tinha condições de tinha 2 famílias, 2 mulheres, 2 casas. Não é? Tranquilo. Sem endividamento, sem nada. Com 2 mulheres, e que as 2 mulheres tudo doméstica. Ele que assume tudo a responsabilidade. Um carpinteiro podia fazer isso há menos de 100 anos atrás, ali na praia. Hoje, um carpinteiro que pode fazer? Ele tem mais dificuldades em fazer. Hoje, a classe média, antes, o podia ter situações em que só o pai da família trabalhava. Hoje, todos os elementos de família, pai e mãe, têm que trabalhar. E mesmo assim, o que evita de recorrer a crédito, o que evita de estar permanentemente endividado. Portanto, boa qualidade de vida, boas condições de vida, piora ou melhora? Você tem tendência a analisar no sentido de que melhora porque você tem outros bens de consumo que na altura que tinha. Mas só que lá, né? Você passa a consumir mais bens, ok? Você tem internet, você tem computador, você tem um carro que talvez um carpinteiro dia 60, 70 anos atrás que tinha. É que os detalhes, é que os fetiches lá que tem cada uma você vive melhor. Mas que meros fetiches, você vive perfeitamente sem ele na épocas outras, né? E voltando também aqui, a primeira pergunta que eu faço a mim, não te lembra-me quando me era adolescente, transporte público, Transcor, que era uma empresa de Estado de Cabo Verde, o último autocarro de transporte fechava meia-noite. Não te juntava na zona, não dava praça de Platão, não morava na Chácara de Santo Antônio naquele ano, não te saía, não dava praça para Natal ou para fim de ano, ou para Nossa Senhora da Graça, não te ficava na praça, tinha 11h45, 11h50, não te apanhava o último autocarro, meia-noite, não estava para casa. Gossi, tem uns anos que o autocarro está feito 8 horas. Gossi, você está na sala de aula, você tem uma aula de 8 para 10 horas, 8 e poucos você tem que parar a aula para um aluno já está desconcentrado para poder, se não está correndo risco de perder o último autocarro. Ou seja, aí você está naquela situação em que houve uma degradação de serviço, né? Houve uma degradação de qualidade. E à medida que o Estado bata a sair de setores-chave, eles batem a precariza. Agora, tem um setor que tem claramente uma agenda de precarização dele, que é o setor de educação, não é?
Ali na praia, o que isso acontece? Classe média alta, que tem seus filhos, eles têm condições, eles pensam o seguinte, não, a minha changa aposta, changa investe na põe os filhos na escola privada, eles podem ter uma boa educação. Mas quem que faz isso, ele está pouco se lixando se filho se empregar, sabe ter uma boa ou má educação na escola pública. Ele essa job resolve só se cabeça e de seus filhos. Portanto, ele tem dinheiro, está paga para que se filhos, junto com um grupo bem específico e bem limitado, tenham uma educação de ponta, agora, filho se empregar é que se lixe. Já que se preocupação mais, ensino público continua a pressionar o governo e continua a atuar na sociedade civil para que o ensino público, para tudo que governamos, seja de qualidade, para deixar de ser um problema para ele. Ele diz que ela interessa mais. Não é? Uma outra dimensão também é a área de saúde. Tem cada vez mais uma proliferação de clínicas privadas. Se você tem clínicas privadas que é acessível à classe média e à classe alta, naturalmente ela também provoca uma degradação de serviço público de saúde, não só nos centros de saúde, como também nos hospitais centrais e regionais. Não só para essa capacidade de atrair melhor, mas também por um perda de um público que podia ter uma outra capacidade de reivindicação, de exigir de Estado qualidade, que te deixa de importa, que ela é só para pobre, e pobre se habituado com coisas de má qualidade, por isso, gasta mal também. E aí está que não está. Falta de empatia está cria, né? Um cortor, irmão. Não tanto tem toda a circunstância, mas a venda fica da pergunta: onde está a capacidade de indignação que caracterizando ao longo da nossa história? Não perde sentido de indignação que sempre não tive? Olha. Bom, crioula com cheiro para no momento chave não está ramancha, não está dando soco na mesa, não está rabida a mesa, não está trazendo outro mesa, não está põe e pronto e tchau. Assim, mas de repente não vira mais assim, não se cruza castelhano. Alódio, aquele, botar me tem o que foi o pós-91, não é? Governo de Primeira República, com tudo se defeitos, mas ele tinha também suas virtudes. E uma das grandes virtudes do governo de Primeira República era tinha pouca ostentação pública, ou seja, governantes que te dava na vista porque tinha governantes cuja preocupação essencial era um rápido e uma avassaladora acumulação de riqueza, não é? Tinha governantes até que tinha casa, que tinha carro próprio, tinha um outro tipo, havia uma aproximação muito mais entre governantes e o povo, né? Pós 91, à medida também que Cabo Verde bate a inserir num contexto internacional em que consumo, bens de consumo ganham um outro destaque, que ela também bate a fazer com que no bata reestrutura nos vários segmentos sociais dentro do país e também, Lódio, entre nós, no começo está valoriza o companheiro muito mais por bens de consumo. Se mim tem 42 anos, nunca tem casa própria, nunca tem carro, então disse mariado, pronto, não disse simples. Então, conheço colega de meu que gastou já há uns bons anos, eu falei, poxa, o Vladimir que progride. Ou seja, não te analisa companheiro, quer dizer, bens materiais, ele é fácil de categorizar, porque ele está evidente, esta amostra, não é? Esta amostra, não é? E não vale a pena falar, não, e talvez aquilo que quem investe num bom carro, investe num bom livro, ou paga uma boa formação, mas aquele acidente tinha cabeça, que ele é custódia, não é? Ele estudou com a camisa amarela, com a chinesa na porque ele de China, cara. Exatamente. Ou seja, também
a sociedade bata desenvolve também outras formas de legitimação e de valorização social, não é? E nós é calheio a ele, não é? Nós é calheio a ele. E muitas vezes nossa capacidade de autocrítica e de contenho, não, peraí, xanga preocupa, e xambana é ritmo, normal, é que é fácil, não é? Para modo de bens que tá inserido na sociedade, cada vez mais pessoas tem que ter um padrão de consumo que é que está permitindo integra, não é? Pronto, me tenho os filhos, pontualmente pessoas te perguntam, você pôr os filhos na escola tal, ou você pôr naquela outra escola ou naquele outro. Ou seja, porque também isso é uma demonstração é uma marca de consumo, né? Essa mostrando-se ser integrado dentro de um segmento que tem um poder de consumo ou não é? Portanto, se ele é automático. Aquela turma desemboca depois também nós tudo nos está num processo de luta para acumulação de capital, não é? E às vezes que ela trau também discernimento e tempo para pensar naquilo que está no lado e que ela consiga acompanhar ou que está bem naquele ritmo que o resto está bem, não é? Foi professor na liceu na Chada Grande, era uma pessoa fortemente embrenhado na comunidade de Chara Grande. E recentemente eu tenho estado a Chara Grande como um foco forte, Chara Traço, melhor dizendo, um foco forte de más notícias. O que está passando naquelas comunidades lá? Boa experiência, o que está falando? Bachar tem que ser música que está fala na falta de atuação, no foco do problema, que é lá na base do problema. O que está faltando, mano? Alô, já atrás, talvez, até lembram algo que talvez tinha alguém na praia, sobretudo mais jovens, pode que te lembra. Nunca sei se o de consta, talvez não. Um vez tinha um bairro de Baraca lá na Tahiti. Exatamente. O que que... jogar a bola para... Sim, exato. O que é o núcleo fundador de Chá atrás? É aquele bairro de Baraca que foi trasladado de lá para Chá atrás. Né? Esse fazer aquele bloco de casa básico, ou seja, é extraído de um gueto e é mandado para um outro gueto, né? Esse foi guetizado lá, né? Portanto, o núcleo de Charatras, fundação de Charatras, é aquele bairro de Baraca, lá de Tahiti, né? O que não toca, talvez te goste, talvez é deslocado, mas é inserido devidamente no contexto do cidade, não é? Muito provavelmente, mas também aquela que acontece só e ali, aí o Corinthians falou, ok, tudo bem, aí houve alguma intervenção de Estado, minimamente, não é? Comparando com outros bairros que surge espontaneamente, como pronto, tem um vazio também que está permite, que dá pessoas a oportunidade de inserir. Ao que eu penso que não lembra, por exemplo, com exceções aí de Tahiti, ou de Casa para Todos, que é algo que acontece muito mais recentemente, porque tem muitas experiências de planos de urbanização, de ofertas urbanísticas viradas para a classe baixa, não é? E a FH, apesar de ser uma empresa pública, ela trabalha só currículo. Ela trabalha com a população mais pobre, não é? Mas voltando a Chara atrás, minha experiência de trabalho na Chara Grande, mas não lidava sempre com tinha alunos de Chara atrás. Tem havido alguns investimentos lá, tem uma estrutura educativa, um complexo educativo que fizeram lá muito recentemente, que é boas instalações de boa qualidade. Tem alguns movimentos cívicos a nível de desporto, que têm feito um excelente trabalho lá. Tem algumas empresas que têm investido em alguma coisa lá em termos de infraestruturas desportivas.
Mas Butanó também ainda tem uma consciência de Estado e aquele base que sai de Tahiti para lá que ainda está muito por fazer. Basta ter também problemas, mas naquele caso para todos que têm lá, que têm problema de fossa, de rede de esgoto a céu aberto. E ao mesmo tempo, você está fazendo creche ao lado, toda uma zona urbanizada para classe alta, não é? Mas já no traço reflete aquilo que é histórico de urbanização de cidade, que sempre funciona de uma forma atabalhada, né? Claro, não creio para não falar mais de Bo, Vladimir Ferreira. Eu tive uma altura que o larga tudo que usa, o Brasil bastura, lá. Assim, é? E não creio para não pegar nas decisões que a nós, enquanto ser humano, toma. Eu estou confortável, estou numa posição tranquila. Salvo naquela altura eu era professor, mas apareceu uma oportunidade, lá te decidi, larga tudo que usa, camba Brasil. Toma uma decisão de que ele lá te exigiu, eu sou confortável com a cabeça, te exigiu, eu tenho claro o sentido de propósito, de visão que eu quero para a vida, mas te trazeu algum desconforto de será que não se fazer direito? Será que não se fazer direito? Não também aqui em voo tentar tinha a condição que tinha antes de ir, não também não consigo dar, não consigo fazer, botei que os medos, que os receios, que a sombra que te ficou na boca aberta. O que na altura bolida o que ele usa, que na dia a dia botar lida com todas as situações. Bom, que ela surge numa altura que, cima vou falar há pouco, minha vida profissional foi sempre ligada à docência, ensino, começa no ensino secundário, não é? E que ela acontece numa altura em que já se está fazendo a transição para o ensino superior, não é? E ensino superior te demanda outros níveis de qualificação. Por isso, eu tinha que investir mais na minha qualificação e para investir mais na minha qualificação, eu passava por algum período fora. Não é? Ele era inevitável no contexto daquela época, não tinha que fazer isso. Mas é claro, Lauri, é mais fácil você fazer isso ao que você está desprovido de bens materiais, não é? Se você tem uma casa para pagar banco, você tem um carro que você está paga banco, você tem que pagar seguros, ou paga aquele lá. Se você está com os bens materiais, pode desapega, pode sair por aí um bocadinho mais complicado, né? Mas, agora, eu lembrando também de alguns aspectos que assumindo, que também tinha colegas de meu no ICV passa por isso também, para pôr de forma. Vou ter um quadro institucional que, na boca, no discurso, está falando, mas nesse país, apoia para que pessoas se formem, mas na prática, ele acaba bem assim. Ainda não tem limitação, não tem desafios. Aí eu vou lembrando o seguinte, por exemplo, o gosto ali, pode ter conseguido um bolsa de estudo, vamos supor, um jovem mestre que se inicia sua carreira na qualquer universidade ali na Cabo Verde, na pública, na privada, ele está compreendendo, por exemplo, para ser um docente pleno, mesmo se vai fazer doutoramento, né? Aí ele está concorre, ele está conseguindo um bolsa, sem tirar de patronal, ele fala, bom, ok, vou estar conseguindo um bolsa, vou estar dando licença sem vencimento, vou também. Vou ter uma bolsa, vou estar conseguir, portanto, garantir a sobrevivência mínima com aquela bolsa. Nós, a melhor coisa que não pode fazer é dar uma licença sem vencimento, vou também. Bom, imagina, ok. Você não pensa que privilegia a formação e que cria incentivo à formação, que cria até tem universidades de qualidade, que cria tem professores de qualidade. Também, sem vencimento, você perde anos de serviço, ele é contabilizado para anos de serviço, para efeito de promoção ou de progressão, ou de evolução na carreira. Você perde segurança social, porque imagina, ele tem uma coisa interessante. E INPS, você pode ter 10 anos para contribuir religiosamente, tudo mesmo você paga o INPS.
Você pede licença sem vencimento de um ano, você vai também, você volta e a NPS está falando, qual é? Me enconchou, nunca enconchou. Vai que? Não, não, me sempre me é de ali, me vai em torno da ele falou, não, que lá me não me enconchou. Torna paga, mas 4 meses. Ou que paga 4 meses, tu não fala comigo, o mês tem um óculos, o mês tem um ramilho, o que seja. Cabelo bem falou, não, mas peraí, me já pagava 10 meses. É que eu gosto que se insira no mercado de trabalho, me já trabalhava antes, já me descontava antes. Ou seja, botando ali alguns aspectos que o Estado está pouco, completamente desprotegido, ao mesmo tempo que ele tem um discurso que se incentivou por forma, por capacita, por ser melhor profissional, não é? Portanto, show de nós na UNICEF ou nas universidades na praia, não tenho certeza uma forma naquela circunstância ali. Não é? Também fica sem proteção social nesse país, nesse próprio país, sem portanto, segurança social, que os anos se vai fazer um curso de 4 anos, você perde 4 anos de boa reforma, você perde totalmente. Ou seja, é algo que pessoas estão a fazer por convicção. Por convicção, e você rema contra a maré, você vence barreiras para o capacete. Porque Não, ainda você tem mentalmente, uma que lida com tudo que os obstáculos. Vamos lá, acaba para ter alguém que te desiste, saúde. Você tem que estar mentalmente muito bem forte, muito bem preparado, muito com visão de coisa que vou querer, para não deixar nada que as coisas lhe abalou. Claro, claro, claro. Você tem que saber, sim. É só dentro de um plano de longo prazo e, portanto, que você sabe muito bem o que você quer e você é consciente dos sacrifícios que tem que fazer para aquela e você é consciente também quer dizer, tem sempre também que tem que ser uma país que melhora, não é? E às vezes, muitas vezes também, barreira que você pôr, ela te serviu também como incentivo para ultrapassar, não é? Para vencer, para vencer. Mas, pronto, Aloy, tanto ainda tem uma diferença grande entre um discurso de apoio à formação do que tem. E olhe, Aloy, que estando institucionalmente vinculado à universidade, até que na universidade, tem algum incentivo como forma. Na administração pública, é muito mais pior ainda. Não é? Ou nas empresas privadas, ainda é muito mais pior. Não é? Tem pessoas que estão se vincular à administração pública que às vezes catar autorização para lá fazer, vamos supor, querer fazer um doutoramento, já não, vou dizer, vou querer aprender, vou saber mais que mim, vou querer para ver um sombrão. Não, nunca vou saber. Não é? É claro que cada fala assim, mas se resposta subentende, não conheço companheiro, não está sabendo fazer leitura, não é? E na universidade até que o ambiente é um bocadinho melhor, porque é um espaço que você tem que forma, não é? Mas você tem um quadro institucional que ainda está acompanhando. E a NPS que está acompanhando, o Ministério de Finanças que está acompanhando, não é? Tudo o sistema de saúde que está acompanhando, tudo que os outros serviços de apoio que você precisa para incentivar o cartão. Você bastura, você tem 4 meses sem cobertura de NPS. É desafios aquela, não é? Ele está fazendo pensar naquele cena que é, ele tem dois cenários. Você cultiva o medo de avança, de dar pulo e progride, que o medo fica mais forte e cada vez menos você chega naquele que chega. Ou você cultiva fé, não necessariamente fé num Deus azul, olho azul, ou um Deus, whatever. Você cultiva fé, mas você consegue alcançar a coisa, e um dia aquele fé botou para o único que é. Talvez café, mas o fé na mesma. E tem um coisa que talvez está sendo com motivação. Quem que tiver talvez as live, esse diálogo, aliás, quem que ouvir, pode ter, toma essa coisa como incentivo. Aí tem o seguinte, tem um livro de um economista chinês, que livro chama Chutando as Caras. O nome do autor é chinês, nunca fixa, é Shang qualquer coisa. Ele está falando uma coisa, que o livro é sobre economia. Ele está falando, bom, países ricos, caminho que se faz para eles virar rico,
quando eles chegam na riqueza, aqueles caras que subem, eles pegam, eles quebram, eles botam. Que os países que vêm depois, eles falam, não, e caminha cá para aqueles caras ali, eles vão dar a volta para aquele outro lado lá, eles subem para lá. E que os países nunca chegam lá. Né? Seguindo a receita de quem que vira rico, o pobre nunca vira rico. Aí, para me voltar ao seguinte, processo de produção legislativo e de criação de normas na Cabo Verde, ele está seguindo a seguinte lógica. Se não está na topo, normas têm que beneficiar. O que está acontecendo, por exemplo? Hoje em dia, eu jovem, vou fazer licenciatura na Portugal, vou ter 5 anos lá, vou fazer licenciatura e mestrado, vou bem como mestre, vou entrar na administração pública, vou começar a trabalhar. Né? Até você gosta do trabalho, você com dinâmica, você jovem, você continua outra coisa. Eu também não, chefe, naquela área ali, não se sente, não quer dominar mais, não quer aprender mais sobre aquela área, ele quer para um trabalho melhor, não quer fazer naturalmente, não vai bem. O que está acontecendo? Nesse momento, como a esmagadora maioria dos dirigentes superiores e intermédios que tem título de doutoramento, por isso o quadro legal que está favoreceu também a fazer doutoramento. Vou estar fazendo na administração pública que está valorinar. Quando que, mas a boca pode tomar como desincentivo, você tem que continuar a ter incentivo que vai se funcionar. Por quê? Porque dentro de 10, 15 anos, a hora que a maioria tem aquele título lá, a legislação está muda. Você percebe? Aí a legislação está muda. Legislação só está muda quando a elite dirigente tiver também enquadrado lá. Não é? Portanto, se dentro de 10, 15 anos, maioria de diretores gerais, ministros, tiver grau de doutoramento, aí o doutoramento passa conta para a carreira na administração pública. Nesse momento é que está conta para nada. É que está conta para os atuais dirigentes que têm aquele título aí também que estão interessados em mudar a legislação que está beneficiando. Mas o que conselho estará para Puto? Que continua da forma, continua da capacidade. Porque um dia está a ser dirigente. Ou quer ser dirigente, esta mudar a legislação também a seu favor. Escusa, é assim, é lógico. De outra maneira, cantar não é. Esse é. Ai, Deus. Pessoal, eu sabia que o Vladimir Ferreira, Yamano, Blá, é gajo com conversa sábio, conversa fácil. Ser campeão. Vlá, valeu mais uma vez. Mas sócio, e para que caminho não se está bem nesse momento? Para onde o teu Cabo Verde está sigma? Vou lembrar de um outro exemplo que é panorama, por exemplo, que é a tabela de ajuda de custos na administração pública, não é? Tem uma tabela que é para funcionários não dirigentes, que está em vigor desde a década de 90, que ajuda de custo para um técnico na administração pública. Acho que esta varia para ele, mas esse é entre 1.200 e 1.500 escudos diária para municípios. Houve uma altura que governantes falaram, espera, escusa que está dando, não é? Que está dando. Mudado de quadros dirigentes. É uma boa ajuda. Mas já de funcionários deixaram para que está afetando e deixa estar. Não é? Aí, ou seja, tem uma disparidade enorme aquilo que é ajudas de custo para missões de um dirigente da administração pública de um quadro não dirigente. Não é? Houve altura que alteraram, mas alteraram só para dirigentes, de dirigentes atualizados. Mas de coisa não. Ou seja, é ciclo da legislação. Né? Que eles já viram para falar, por luta e fico virando dirigente. Aí eu depois vou por muito quase, agora de maneira não. Mas a pergunta que eu vou fazer é por onde que esse país está caminha, né? Não se está caminha para cada vez uma maior desigualdade social, não é? Cada vez não tem um segmento de população que vive não bolha à parte, ou seja, só os que está conseguindo começa já
por ter esse filho parto lá fora, não é? Estava tendo esse filho na América, na Portugal, e que está volta, está pôs esse filho na escolas privadas, né? Que está convive só com esses colegas também de classes que têm rendimento alto entre si, que está vive no condomínio fechado, né? E que tem pouco realidade com o mundo, que pouco contato com o resto do mundo lá fora, né? Tem aquele outro segmento, nem se fala de praia como ele que ainda vive, né? O resto do país nem sempre é exatamente igual, né? Mas a realidade de praia é um bocadinho isso. Tem o resto que fica cada vez mais à parte, ou seja, cada vez mais você cresce a dois ritmos, dois mundos, né? Então, hoje esse processo aumenta, né? Aumenta. Vamos lá ver. E tem alguma esperança, mas isso pode bem mudar. É possível, sim, se o contexto internacional também muda, né? Se realmente, pós-guerra na Ucrânia, bendita uma nova ordem internacional e bem permite surge outros modelos de parcerias para o desenvolvimento, porque a tendência que se diz atualmente é que próximos países mais ricos no mundo será na Ásia, não é? Países como a China, Índia, ou mesmo Indonésia, Vietnã, são países que são olhados como as novas potências do futuro, né? Aí, se que esses países crescem no ritmo que se espera e bem julgam um outro tipo de jogo e bem trazem outros tipos de alternativas, talvez não pode ter também. Ele não tenta ser positivo, né? Ele usa só palavra negativo. Até porque é países, como a Índia, por exemplo, é países com grandes bolsas de pobreza, mas que gradualmente já começa a integrar se população, melhorando o rendimento de populações que há 10, 15, 20 anos atrás era bastante pobre. É um país que está a crescer a vários níveis. China também é um país que há 20 anos atrás tinha PIB mais baixo que Brasil. E hoje China está lá de riba, terceira ou segunda maior economia do mundo. Ou seja, tem exemplos de países pobres, claro que é países com outra dimensão, com outro tamanho, com mais população, mas tem alguns exemplos que podem editar outros caminhos no futuro. Mas o quadro atual é um quadro de um exacerbar das diferenças, né? Das desigualdades. O primeiro rapazinho, o primeiro filho, o Rick, cá no braço, Rick também ele é youtuber, eu duro um coisa, Rick, eu duro um coisa, ainda por alguma coisa. Esse é um pré-adolescente. Coisa que está falando de tudo que cena assim no carro de papia, que mensagem que está passa para Rick? Como naqueles meninos que tem que começar, é com esse que tem que começar a fazer essa transformação. Coisa que está falando, ou que está sempre com seus amigos de frente, coisa que está falando. A gente Felipe tenta ser um cidadão do mundo, não é? Nunca te importa se termina a escola com média 12, ou 13, ou 14, ou 10. Para mim, o mais importante é se durante aquele ano letivo, que amizades que estabelece. Se que os professores que lida com ganham amizades para a vida, se colegas que convivem com ele na sala também estabelecem amizades para a vida, se cultivam uma rede de relacionamentos com base na amizade e na humildade, não é? Se cada ano letivo ser ano que bata cresce enquanto ser humano, enquanto cidadão. Para mim, Miguel é quem está falando sobre tudo, não é? Mas qualquer meio que esteja, que tenta ser uma pessoa normal, que tenta relacionar os outros como cidadão. Portanto, quer ele, quer minhas duas filhas mais pequenotas, para mim, o mais importante é aquela, não é? É o que você leva para lugares que você passa, ok, você nasce nesse país, mas nós é um povo de muita imigração, não é? Em qualquer momento, no pode estar em qualquer parte do mundo. Agora, não onde for que você esteja, que você exerce a condição de cidadão. E o que estou fazendo é que tem uma grande preocupação com um grande processo de acumulação de riqueza rápido e se está portanto, rapidamente
preocupa com bens materiais. Preocupa com ser alguém, ser cidadão e convívio, né? Que é que não costuma fazer. Lá em termos de um homem de educação, obviamente, um investigador, obviamente, leitura de fazer parte do dia a dia. Mas eu tenho uma mesinha de cabeceira nesse momento. Opa, nesse momento, um estado fazemos leitura que é tipo voltar para trás. Que é o seguinte, o último livro que começa a ler, mas começa a ler no formato digital, que conformam se espera a próxima oportunidade para comprar um formato papel para poder ler tudo mais detalhe, que é O Capital de Marx, que apesar de ser um livro produzido há mais de 200 anos atrás, explica muito do que é o mundo hoje, não é? Porque, por exemplo, Mico Henrique muitas vezes a ver no fala, por exemplo, de dinheiro. Ok, dinheiro como é que surge? Por que hoje em dia não usa um cartão para não paga? Que evolução que dinheiro faz? Desde quando está pagada com sal, com saco de sal, até hoje que está paga com cartão magnético ou com transferência direto na telefone, não é? E produção acadêmica de Marx e marxistas, de forma geral, a teoria marxista tem uma forma de explicar esse processo muito bom. Por isso que então está minha referência de cabeceira nesse momento é o Capital, mas ele é um livro histórico, portanto, eu tenho que ler à luz de si época, mas te dá tchau linhas, tchau pistas para o que pode ser o mundo de mais para frente. Não só Marx em si, mas também teóricos que têm debatido e discutido e produzido coisas sobre essa obra, como Rosa Luxemburgo, Anthony Gramsci. Mas lá está também, essa obra também que está permitindo também, Laudio, alimenta minha canal no YouTube, que é um canal que tem um recorte de esquerda, não é? Ou seja, não está sentindo necessidade de um aprofundar de leitura de teóricos na área da economia, da cultura, das ciências sociais, de teóricos com viés de esquerda, para que também pode também continua a fazer leitura sobre Cabo Verde e sobre cabo-verdianos com base nesse recorte ali, né? E música? O playlist? O playlist, como é que está? Música, quer dizer, não se condicionar que acusas quem gosta de ouvir, né? E por acaso, pronto. Só me fala sobre música que me ouve. E que quer dizer, mostra o playlist está nesse momento. Os outros têm estar ouvir. Ele tem sido mais conforme a situação. Por exemplo, dia 25, antes de ontem, não é? Por exemplo, Câmara organiza um fórum internacional, Câmara de Praia, sobre mercados informais e ele gera seu debate à volta de mercado de sucupira, né? A maior parte dos especialistas que vai falar naquele fórum é pessoas que fazem pesquisa sobre o mercado de sucupira, não é? Nunca consegui participar naquele fórum sem ouvir aquela música de Romeu de Lourdes, que foi cantada tanto para ele como para seus anis, sobre feira de sucupira de domingo, não é? Portanto, ontem, um parceria inteiro, estou ouvi-lo várias vezes. Botou muitas vezes, e o que é que me está xinga enquanto acadêmico? Mas aquilo que acadêmico está produz em artigos, em teses, músicos está produz em música, não é? Um bom compositor está produzindo em composições, não é? Um bom pintor está pintando num bom quadro, não é? Ou seja, quer acadêmicos, quer músicos, quer poetas, quer também maltas de literatura, nós temos a mesma realidade, com sensibilidades diferentes, mas cada um nós contribui para escrever, não é? Tem uma música de Mário Lúcio também, que é de Santa Rio Viva ele, que é uma música que se chama Zita. Ele é uma música que estou ouvindo muito pouco dentro desse repertório. Ele é aquelas músicas mais famosas. Mas é música que tratou de um recorte temporal entre as primeiras horas de nascimento de uma criança, não é? Cabo-Verdiano, no interior de Santiago, nasce uma criança.
quais acontecimentos que te acontecem imediatamente após o nascimento de criança. Que atores, que pessoas que te envolvem, como é que aquela casa onde aquela criança nasce, que dinâmica, que vida te cria logo dentro daquele caso. Aquela música é extraordinária. Aquela música é aquilo que às vezes um antropólogo te pega para fazer um trabalho sobre a antropologia da maternidade, e que seja, e te produziu uma tese, talvez até escreve 100 páginas para falar aquilo que o Mário Lúcio faz numa música de 12 minutos, não é? Minha playlist muitas vezes está ligada àquilo que você está fazendo naquele momento, né? Você está escrevendo e te lembra uma música, mas espera aí, quer dizer, fim de semestre você terá uma disciplina que é formação social cabo-verdiana, tem uma parte que não te fala sobre origem, pronto, escravocrata desse país, né? E até que ponto a escravatura ainda tem impacto no dia a dia do cabo-verdiano, não é? O facto de não ter tido origem numa população que foi escravizada, que efeito que ainda tem hoje. Lembra logo numa música de Zezinha Arenal, que é ambiente seleto, né? Quer dizer, aí está pondo logo, não, revém aquela música, que está flor, né? Nós correntes da caçapado, né? E a escravatura acaba muito tempo nas correntes da caçapado. E está mostrando uma que música também e gêneros musicais bate a trela a classes sociais. Mornem no salão, no maior salão, quem que trabalha a morna está visto um fato rascom, funanai na baraca de papelão. Então mostrou uma que até falou e até falou uma coisa que me comenta com algumas pessoas. Ele falou música de pobre está estraga ambiente. Às vezes eu estava não, botando que a música está com graça. E eu penso, será que também algumas vezes iam fazer as coisas ali? Às vezes você chega num restaurante, botar Uma cochipo. uma cochipo alto, você quer comer, você quer falar, porque você chama aquele empregado da família, mas você conseguir baixar as músicas ali um bocadinho, isso está me incomodando. Aí, às vezes é ponto também a rever, ponto a fazer uma autocrítica também, não é? Que muitas vezes e me é pouco tolerante ao gosto dos outros, né? Mas é aquela minha playlist acho que surge mais ou menos assim, não é? É claro que tem momentos que eu creio que também uma avalanche mediática tão grande, irmão, Soraya Ramos, ou eu creio, quer dizer, ele é tão avassalador, a forma que está construído, que está impacta, que está gera uma dinâmica nas redes sociais. Eu tenho que falar, peraí, me lembro que sabia quem que Soraya Ramos, mas teve que parar para, peraí, que fenômeno é esse, né? É temporal também para o Baobi, nem que seja pouco conche, para saber o que é que se está passando, né? Às vezes de tanto o Henrique falando na tranca fui, eu digo, peraí, Xangui, vamos por dialogar com o Henrique também, vamos, se ele é satovil, alguma coisa tem, né? Por isso, às vezes é assim que gera, né? Nunca tem um gênero fixo, nunca tem um gosto fixo, às vezes o contexto está levando, e às vezes músicas que envolviam na infância, que torna surge, né? Vá, algo que está ali no mundo, algo que se lembrar, irmão. Nunca sabe, esse, não sei, deixa algumas coisas online, não é? Não está inscrito em algumas redes sociais. Acho que tem uns que ainda queria pagar a inscrição antes de bem. Ainda espera tenha essa oportunidade. E tem outros que ainda querer deixa, pode continuar. Por exemplo, redes sociais têm muitas coisas boas. Né? Tem redes sociais que é de massa, mas às vezes tem redes sociais também que é de público, que é de um público específico. Por exemplo, tem as redes sociais que te contabiliza, por exemplo, e grau de integração de um acadêmico no mundo acadêmico, não é? E que te dá métricas, olha, os artigos se está lido para X número de pessoas, se está lido nas X países, olha, o artigo está citado na tal país, e até inseriu dentro do mundo acadêmico e te credibiliza o trabalho. Te dá um barômetro se aquilo que você faz tem impacto ou não. Esse tipo de rede ali, ainda queria deixá-lo aberto, para ter uma vivência para além da minha vida, né? Outros tipos de rede, não. Tem uma coisa que ainda brinca, eu com os alunos, e talvez é uma brincadeira que ainda saber até que ponto tem um ponto de verdade. Ora, ainda falo alunos, nós devemos estudar sempre, porque
nunca sabe se no inferno nunca tem uma universidade. E nunca sabe se um deputado chega, primeiro coisa que está pedido é poder entrar no pedido de equivalência de competências com o bem qual do outro mundo. Não é? Não sabendo como vem um bem o mais habilitado possível. Não só nas habilitações formais, mas habilitações da vida também. Aproveita vir a Inglaterra, prende o máximo que pode prender. Então, tudo o que pode leva, leva. O Boca sabe que se primeiro departamento que está chegando nele é de pedir de equivalência. Coisa que vou trazer dela. Que formações que faz, que habilitações que vou trazer, que experiência de vida que vou ter, não é? Não sabendo, ainda pensa uma capacitação é algo que o Deus leva para o além, não é? Valeu, foi nossa conversa ali com o Vladimir Silves Ferreira. Vlad, muito obrigado, meu irmão, por botar trazer tempinho para não falar, ser bom homem, muito ocupado. Eu segui no seu YouTube, no seu Facebook, tem uns diálogos muito interessantes, e tem uns análises musicais que ele faz, muito interessante. Aliás, essa última parte que não fala é um exemplo daquilo que ele tem estado a fazer. E tem muita música boa lá. Mas vai dar um check. Vlad, mano! Obrigado, Valeu. Anório. Bom, é um mano, é um brother e por isso está sempre disponível para ele com o boa e também um desenho da fazer um troca também, tá? Vou apanhar canal também para dar conversa um lugarinho. Convite-se aceito, mano. Não sei de Tá onde, já. certo. Força. Ok, valeu, lá. Um Tchau. abraço.